Fala pessoal, já se perguntou o que aconteceria se de repente toda a humanidade desaparecesse? Que consequências isso teria sobre o nosso planeta? Será que ele seria tão afetado assim? Ainda persiste a ideia de que a espécie humana é muito importante. E se você também acredita nessa visão superestimada, o vídeo de hoje é feito para você, pois vamos abordar um olhar futurista de como seria a Terra sem a nossa participação. Então, agora eu te convido a rever alguns dos seus conceitos enquanto confere. Como ficaria o planeta sem os seres humanos? Primeiro dia. Depois que todo homem e mulher de todas as idades desaparecessem, a primeira coisa que aconteceria seria uma gradativa escuridão. Isso porque boa parte das luzes precisam de estações de energia, que por sua vez precisam ser reabastecidas por pessoas. Entretanto, as hidroelétricas continuariam funcionando, assim como as estações de energia solar e eólica. Mas essas duas últimas durariam menos tempo, em decorrência da falta de manutenção humana. Segundo dia. Depois do primeiro dia e chegando ao terceiro, as estações de metrô sofreriam inundações fortes dependendo da região. Isso porque o que impede a invasão das águas subterrâneas é nada mais do que um sistema de bombeamento controlado por humanos. 10º dia. Passando 10 dias, os animais presos em cativeiros, como os de zoológicos e granjas, já estariam morrendo de fome, assim como alguns domésticos que não conseguiram sair. Já o que escapassem, iriam se deparar com um ambiente muito hostil, pois a essa altura os animais de rua, como os cachorros, já estariam muito agressivos e andando em matilhas para caçar. Um mês. Mais de um mês na nossa ausência, e a água necessária em centrais nucleares se esgotaria, o que possivelmente levaria a desastre de grande escala, até mesmo custando a vida de milhões de animais. Mas esse não seria o fim e o planeta iria se recuperar. 6 meses. Com o passar dos meses, ao chegar no sexto, os animais que normalmente ficavam fora das cidades já estariam invadindo os centros urbanos. E os alimentos de supermercados teriam apodrecido ou saqueados por pragas como os ratos. Um ano depois. 12 meses depois, os satélites começariam a cair. Mas isso também não traria grandes problemas. Os animais já teriam se instalado nas cidades, que a essa altura estaria coberta de vegetação. Dessa forma, os bichos já estariam acostumados. 25 anos. Na metade de 50 anos, a nossa falta já seria bem evidente, pois a vegetação estaria em quase todas as regiões favoráveis, cobrindo grandes construções que marcaram nossa passagem por aqui. Por outro lado, cidades como Dubai seriam invadidas pelo deserto e ficariam cobertas de areia, assim como animais selvagens que dominariam continentes. Cães, porcos e bois provavelmente teriam sofrido alterações físicas, já que sem nosso convívio eles voltariam ao estado de feras. 50 anos. Em meio século, grandes construções como a ponte Golden Gate da Califórnia já estariam sofrendo a corrosão da ação do tempo. Isso é claro, pela falta de manutenção em suas estruturas. 100 anos. Agora, as pontes como a já citada Golden Gate estariam caídas. As espécies de animais teriam se multiplicado consideravelmente, e isso beneficiaria espécies que atualmente correm risco de extinção, pois dentro de 100 anos e sem a nossa ação, elas teriam se livrado do risco de desaparecer. 300 anos. Dentro de 3 séculos, a temperatura média do globo diminuiria, pois a falta dos automóveis e indústrias que liberam CO2, o aquecimento global seria só uma lembrança ruim. 500 anos. 5 séculos seria mais do que suficiente para derrubar até as estruturas mais resistentes, já que depois de rachaduras no concreto e ferrugem nas estruturas metálicas, tudo deixaria de existir. 1000 anos. Nessa fase, as evidências de que um dia nós existíamos aqui serão bem poucas, incluindo todo o lixo inorgânico que já teria desaparecido.
mas ainda vão existir os monumentos megalíticos feitos em pedras, como as pirâmides do Egito. Elas seriam uma das nossas maiores marcas deixadas aqui. 10.000 anos. Não há rastros de que a civilização humana passou por aqui. A terra se renovou, o ar é puro e quase toda a poluição foi extinta. 35.000 anos. Nesse ponto, a poluição atmosférica deixada por nossos carros e outras fontes já pôde ser processada e a Terra agora é um lugar quase 100% livre de nossa passagem e resíduos deixados. 300 milhões de anos. Por fim, esse seria o tempo suficiente para o surgimento de uma nova espécie racional. Eles não seriam tão diferentes de nós e desfrutariam de uma terra com condições perfeitas favoráveis à vida. Além disso, dentro de muitos milhões de anos, o petróleo voltaria a níveis próximos ao que era no século XIX, antes da extração. Então, levando em conta todo esse progresso a reflexão que fica é que nosso planeta não precisa de nós e pode seguir sem sequelas com a nossa ausência.